Vamos dar início ao simpósio de encerramento das escolas de verão do LAQV e do CBIO, de iniciação à investigação em Química Verde e em Ciências Biomoleculares Aplicadas, que decorreram, como sabem, no Departamento de Química, desde julho até agora. E para iniciar, gostava de dar a palavra ao professor João Paulo Crespo, que é o coordenador da Escola de Verão do LAQV. Olá, muito bom dia a todos. É com enorme prazer que estou aqui hoje. E, essencialmente, o que eu quero transmitir aqui, em primeiro lugar, um enorme agradecimento, muito especial ao André e à Maria por todo o empenho e todo o esforço e toda a capacidade de coordenação que puseram na realização desta escola. Mas o agradecimento acho que tem que ser sensível a vocês próprios, porque tiveram a disponibilidade e a vontade de querer exercitar mais a vossa química. E aos professores que estiveram envolvidos, aos monitores que estiveram envolvidos, acho que houve aqui um conjunto de vontades que se juntaram e que tornaram esta escola, penso eu, um caso absolutamente exemplar. Se pensarmos ainda por cima nas condições difíceis em que ela se tem realizado, acho que foi absolutamente excepcional esta iniciativa. E eu já deixava já aqui o desafio, se houver outras oportunidades no futuro, acho que era qualquer coisa que nós devíamos pensar e voltar a repetir nos anos que aí vêm. A mim o que me parece absolutamente essencial é que, no fundo, estamos a falar de vocês que são estudantes aqui na escola, e eu acho que é muito generoso da vossa parte vocês usarem o vosso tempo de verão e, nestas circunstâncias, usarem o vosso período de verão para vir cá, para trabalharem, para aprenderem mais, para partilharem experiências. A escola teve um funcionamento muito interativo, eu acho que isso é absolutamente essencial. E para lá de tudo isso, houve qualquer coisa que me deu uma satisfação muito grande, que é esta escola, da forma como nasceu, não foi um projeto conjunto do LAQV com o CBIO, mas progressivamente tornou-se num projeto conjunto, penso eu, e hoje, no final, é mesmo um projeto conjunto, ou seja, temos aqui alunos e professores que, no fundo, participaram, se quisermos, através das duas unidades de investigação. E aquilo que eu também vos gostava de dizer é que, sendo estas duas unidades de investigação centradas em dois departamentos, portanto, no Departamento de Química e no Departamento de Ciências da Vida, enquanto Departamento de Química, ao qual estou mais ligado, vejo com muito gosto que os dois centros colaboram e interatuam. Vocês vão fazer a carreira que entenderem na vossa vida, acho que têm tudo à vossa frente, mas é mais com o espírito que vocês têm de procurar as coisas, que me parece muito importante. Acho que vão ter mesmo tudo à vossa frente, independentemente daquilo que vocês venham a fazer, se vão fazer uma carreira que tem investigação como fundo. E investigação não é forçosamente só na academia, pode ser na academia, mas pode ser nas empresas. Mas, no fundo, também o que eu vos quero dizer é que, em termos de LAQV, e imagino que o Eurico dirá o mesmo em termos do CBIO, vocês podem contar aqui com uma estrutura de apoio que vos pode dar condições de trabalho que podem ser verdadeiramente muito boas. De maneira que eu não vou tomar mais tempo, terminava mesmo com o agradecimento dirigido a vocês, porque acho que vocês são verdadeiramente o elemento central neste processo, e um agradecimento também muito grande a todos os professores que estiveram envolvidos, acho que também é devido. Então, muito obrigado, um bom dia de trabalho. E até para o ano, se calhar não convosco, mas com outros, mas até para o ano. Obrigado. Ok, muito obrigado. Passo então a palavra ao professor Eurico, pelo CBIO. Olá, muito bom dia a todos. É com muito prazer que estou aqui hoje neste simpósio de encerramento conjunto das duas escolas de verão do LAQV e do CBIO. Faço minhas as palavras do João, mas vou estender os meus agradecimentos a toda uma série de pessoas que não estão aqui presentes. É evidente que a escola não seria possível sem os alunos, mas só para vos contar um bocadinho da história desta escola de verão, alguns de vocês sabem, este foi um desafio recorde que nós conseguimos, as duas unidades de investigação conseguiram montar em tempo recorde duas escolas de verão com 15 dias, em que envolveu a colaboração do professor João Carlos Lima, porque tudo isto teve que ser aprovado a nível superior, envolveu a participação, porque se vocês são bolseiros da escola de verão e tiveram que assinar um contrato de trabalho, envolveu também a colaboração dos serviços académicos e de todo o pessoal da faculdade que ficou aqui
2 ou 3 dias para lá do tempo do seu horário de trabalho normal e já quase em período de férias, para conseguirmos ter tudo pronto para enviar até o dia 15 de agosto para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e sem a colaboração dessas pessoas da FCT não teria sido impossível montar as escolas. Portanto, há que deixar aqui esse agradecimento. Também, durante o mês de agosto, nós conseguimos montar uma escola que era essencialmente presencial, era isso que nos era pedido. O desafio da FCT e da DGS era montar, nestes tempos de pandemia, era montar uma escola presencial. Nós conseguimos fazer isso mesmo com a faculdade fechada, e também envolveu a colaboração dos DAT, que nos permitiram ter horários de funcionamento, desinfetar tudo, limpar tudo, para que vocês pudessem trabalhar durante o mês de agosto. E, claro, o esforço da vossa parte, que, como bolseiros das 2 escolas de verão, que tiveram sempre disponíveis para acatar tudo aquilo que nós dizíamos, às vezes coisas um bocadinho estranhas nestes tempos de pandemia. Portanto, o meu agradecimento a vocês, o meu agradecimento a toda a equipa da FCT, claro, o meu agradecimento aos orientadores. E, acima de tudo, eu tenho que agradecer aos alunos que vestiram mais a camisola. Todos vestiram a camisola, mas houve uns que vestiram mais a camisola. Então, eu tenho que falar do lado do civil, o Ricardo, o João Cruz e o outro João, os 2 Joões, que tiveram sempre a organizar o Journal Club. Tenho que agradecer ao André e à Maria, que também foram sempre do lado do LAQV. O João diz que não foi, mas não foi, começou separado e depois acabou junto, mas foi sempre mais ou menos junto, ou seja, nós comunicamos sempre, e foi uma iniciativa que eu espero que lance uma ponte para o futuro. Portanto, vocês foram bolseiros desta edição, nós esperemos que tenhamos aqui lançado uma escola com uma estrutura que poderá funcionar todos os anos. Portanto, achamos que funcionou bem. Claro que o tempo é difícil e em condições normais funcionaria ainda melhor. Portanto, eu acho que vamos ver agora aqui a seguir, sim, que realmente que foi um sucesso e que permitiu que vocês fizessem trabalhos interessantes, muitos de vós continuação de projetos de licenciatura, outros a trabalharem nos vossos projetos de mestrado. Portanto, eu acho que vai ser um simpósio muito interessante, acho que vamos ouvir falar de coisas muito interessantes, vamos ouvir falar de ciência, e desejo-vos boa sorte para o vosso futuro e desejo um bom simpósio. Obrigado. Ok, muito obrigado. E para encerrar, porque o Sr. Diretor não pode estar presente, chamo a nossa Presidente do Departamento, a professora Susana Barreiros. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. E eu acho que o facto de estarmos aqui pronto, obviamente que há aqui, como já foi dito, a intervenção de 2 departamentos, mas eu só posso falar pela Química. E no que diz respeito à Química, eu acho que o facto de termos chegado até aqui é mais um sinal da vitalidade da Química. E também já foi aqui mencionado, o anúncio sobre esta iniciativa apareceu numa altura em que nós estávamos cansadíssimos, tínhamos apanhado esta situação que ainda agora vivemos, portanto uma grande dificuldade de adaptação, tentar dar o melhor, imensos problemas, sempre andar para a frente, e de repente aparece uma coisa destas e a pessoa pensa, bem, isto é impossível, quer dizer, o prazo é tão curto que nós não conseguimos. E realmente quando parecia que teríamos que desistir, as várias forças vivas, não é? Portanto, os estudantes, os docentes já foram aqui mencionados também, os investigadores, os gestores, enfim, pessoal não docente. No fundo, é nestas ocasiões que nós conseguimos colaborar todos, remar para o mesmo lado, e realmente começou-se a dizer, bom, talvez seja possível, e realmente pôs isto de pé. Portanto, e mais uma vez do ponto de vista da Química, quer dizer, o sucesso que a Química tem não é propriamente porque a vida lhe seja fácil, é porque quando é necessário, todos nós conseguimos unir-nos, colaborar e lutar para o mesmo lado. Portanto, as coisas não são fáceis, mas nós realmente empenhamos e pronto, e vamos conseguindo. Portanto, eu queria felicitar todos aqueles que intervieram diretamente na organização desta escola e todos, obviamente, aqueles que beneficiaram. Portanto, esta inquietude que nós temos na Química é algo que, por um lado, às vezes nos atormenta um bocado, porque nós estamos sempre um bocado a inventar, mas é isto também que faz a nossa força. Portanto, é esta capacidade de empenhamento, mais uma vez, todos em conjunto, e eu não posso deixar de salientar em particular os estudantes, realmente são muito empreendedores e pronto, e são realmente uma inspiração também. Muito obrigada e um bom dia. Ok, muito obrigado a todos. Pela minha parte, e acho que por
quem foi também mencionado, agradecemos. Da minha parte agradeço, foi muito giro, mas tão cedo não me meto noutra. E agora, para dar início à parte científica propriamente dita, chamo a Filipa Lopes, está ali a colocar o microfone, para nos falar sobre diabetes tipo 2, estudos bioquímicos e estruturais para melhorar a biodisponibilidade de fármacos para HIGP. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Filipa Lopes e estou aqui hoje para apresentar o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 3 meses para a Bolsa da Escola de Verão. O meu trabalho tem como título Os diabetes do tipo 2, estudos bioquímicos e estruturais para melhorar a biodisponibilidade de fármacos para a glicogênio e fosforilase. A estrutura do meu trabalho está dividida mais ou menos em 3 partes. A introdução, onde eu falo dos diabetes do tipo 2 e da glicogênio e fosforilase. Do procedimento experimental, onde eu vou falar sobre a expressão e a purificação da proteína. E, por fim, dos estudos bioquímicos realizados, nomeadamente dos ensaios de MST e ensaios de atividade com verde malachite. Os diabetes do tipo 2 são uma doença metabólica que é caracterizada por elevados níveis de glucose no sangue. Em pessoas saudáveis, após a ingestão de alimentos, a glucose no sangue aumenta e o pâncreas liberta uma hormona que é a insulina. A insulina vai funcionar como uma chave e permitir a abertura dos canais de glucose, permitindo que a concentração de glucose baixe no sangue. No caso de pacientes com diabetes, a insulina não consegue ligar-se aos receptores ou o pâncreas não produz insulina suficiente. Desta forma, a concentração de glucose no sangue aumenta. Os diabetes do tipo 2 são um problema a nível global. A Federação Internacional dos Diabetes estimou que em 2019 havia 463 milhões de pessoas com esta doença, sendo a China, a Índia e os Estados Unidos os países mais afetados. Esta é a 5ª causa de morte no mundo e em 2019 morreram 4,2 milhões de pessoas, o que é mais ou menos equivalente a 8 pessoas por minuto. O tratamento para os diabetes foca principalmente no controle dos níveis de glucose no sangue. Inicialmente, numa fase inicial, a alteração do estilo de vida, como ter uma dieta mais equilibrada ou fazer exercício, pode ser suficiente para baixar estes níveis de glucose. No entanto, quando tal não é possível, é necessário a toma de medicamentos. Muitos deles têm a capacidade de diminuir a produção de glucose pelo fígado ou então aumentar a secreção de insulina pelo pâncreas. O que acontece é que estes medicamentos muitas vezes trazem outros problemas, nomeadamente podem originar hipoglicemia ou problemas gastrointestinais, sendo muitos deles inadequados para cerca de 30% a 40% das pessoas. Devido a isto, é necessário desenvolver novos tratamentos para este problema. Tem-se vindo a estudar as proteínas que estão envolvidas nas vias de produção da glucose. No fígado existem 2 vias principais, a gluconeogênese e a glicogenólise. A glicogenólise contribui com cerca de 70% de glucose para o sangue, sendo a glicogênio fosforilase a enzima principal desta via. A glicogênio fosforilase tem como função a degradação do glicogênio em glucose, é um homodímero e possui um cofator que é o piridoxal 5-fosfato, que é o PLP. Esta enzima possui ainda 2 formas, a forma fosforilada, que é a forma A e que é a forma mais ativa, e a forma desfosforilada, que é a forma B e que é menos ativa. Esta é uma enzima extremamente complexa, que pode ser ainda depois regulada também alostericamente. E pode ter, então, depois destas formas, a mais ativa ou a menos ativa, pode ter ainda um estado mais relaxado ou um estado mais tenso, consoante os compostos que se ligam a ela. A enzima possui ainda vários locais de ligação, e principalmente temos então o centro catalítico, que liga a glucose, o centro alostérico, onde está localizado a serina 14, que é aquela que é fosforilada e desfosforilada, e ainda o local de ligação do AMP. Possui ainda o centro inibitório e o centro de armazenamento de glicogênio. Nos diabetes, estas vias estão desreguladas e a glicogênio fosforilase não está totalmente inibida. E então vai contribuir para o aumento da glucose no sangue. Então a questão que se coloca é, será que inibir
inibindo a glicogênio fosforilase, se é possível controlar os níveis de glucose no sangue de pessoas com diabetes. Tem-se vindo a estudar um conjunto de inibidores, que são os flavonoides. Eles possuem esta estrutura básica. Os flavonoides são compostos fenólicos que são encontrados nas plantas. E em 2006, Jacobs et al. Estudaram a glicogênio fosforilase com diferentes flavonoides e descobriram que aqueles que apresentavam maior capacidade inibitória possuíam um grupo hidroxilo nas posições 7 e 5 do anel A, um grupo hidroxilo no anel B e uma dupla ligação no anel C. Desta forma, os nossos colaboradores no Porto começaram então por estudar vários compostos com estas características, fizeram ensaios de dinâmica molecular e docking e verificaram que estes compostos, a ginsteína, o 8-pernilnaringine e o 8-pernilginsteína, eram aqueles que apresentavam melhor capacidade inibitória. No entanto, os dados teóricos por eles calculados têm que ser comprovados experimentalmente. E é aí que o meu trabalho foca. Portanto, o meu objetivo é determinar o potencial inibitório destes compostos e, sendo assim, eu tive que otimizar a expressão e purificação, realizar ensaios de MST e os ensaios de atividade. Parte deste trabalho eu desenvolvi durante a minha tese e durante esta bolsa de verão estive então a otimizar os ensaios de atividade e ainda vou realizar ensaios de MST. O composto chegou na segunda-feira, portanto ainda vou realizar ensaios esta semana e a próxima. Portanto, o procedimento experimental. Comecei pela expressão em E. coli, este processo foi todo otimizado, portanto usei as células tuner, o crescimento foi feito a 180 RPM a 37 graus e com uma indução com IPTG a 0,5 milimolar. As células são depois lisadas por sonicação e a purificação é feita em 2 passos. Inicialmente faço uma cromatografia de afinidade devido à nossa proteína ter uma cauda de histidinas e uso uma coluna com íons metálicos de cobalto. E depois a seguir faço uma cromatografia de exclusão molecular. Depois de ter a proteína, passo então para os ensaios de Microscale Thermophoresis, ou MST. Esta é uma técnica que é bastante sensível e robusta e que tem como base o movimento das partículas durante um gradiente de temperatura microscópico, mais ou menos cerca de 2 a 6 graus. Basicamente temos 16 capilares, temos a nossa proteína com diferentes concentrações de ligando e depois vai incidir um feixe de laser sobre as amostras. O que acontece é que o laser, ao incidir na amostra, vai aquecer a amostra e o que acontece é que as moléculas vão afastar-se do calor, vão movimentar-se mais rápido. O que acontece é que quando a nossa proteína está ligada a um composto, ela vai ter um movimento mais lento. E essa variação do movimento é possível ser detectada e depois os dados são integrados e obtemos aquele último gráfico que está aqui. E permite-se então obter as constantes de dissociação da interação da proteína com o ligando. Portanto, desta forma começámos por fazer 3 controlos. Fizemos inicialmente com a glucose, que é o inibidor fisiológico desta enzima, e experimentámos também com a cafeína, que também sabemos que tem um poder inibitório, mas mais baixo. E verificámos que realmente a glucose apresenta uma constante de dissociação de 26 micromolar, enquanto que a cafeína apresenta uma constante de dissociação de 339 micromolar. Utilizámos ainda para controle negativo um péptido que vinha com um kit, experimentámos o polo com um dos nossos inibidores, o 8-pernilnaringine, e não verificámos nenhuma ligação, o que era esperado. Depois dos ensaios com os nossos inibidores, a proteína com o 8-pernilnaringine apresentou uma constante de dissociação de 36 micromolar, enquanto que com a ginsteína apresentou uma constante de dissociação de 12 micromolar. Portanto, uma menor constante de dissociação apresenta uma maior atividade, uma maior capacidade inibitória. Estes dados depois foram comparados com os dados obtidos pelos nossos colaboradores e eles obtiveram energias de libertação de energia para estes compostos e obtiveram um ΔG de 0,4 para o pernilnaringine e de menos 4,4 para a ginsteína. Portanto, menor ΔG, maior capacidade inibitória e, portanto, os nossos resultados estão de acordo com os deles. Isto foi um resultado bastante importante.
Depois passamos então para os ensaios de atividade com o verde malaquita. Este é um ensaio espectrofotométrico a 650 nanómetros. In vitro, a nossa enzima consegue fazer a reação ao contrário, portanto o substrato vai ser a glucose 1-fosfato, vai originar glicogênio com a libertação de fosfato. O fosfato vai reagir com o monohidrato de amónia, com o verde malaquite, e vai originar um composto verde, que é possível quantificar. Esta foi a reta de calibração que eu obtive. Fizemos ensaios então depois com 0,5 milimolar de glucose 1-fosfato para as diferentes formas da enzima, a mais ativa e a menos ativa, e verificámos uma libertação de fosfato com a forma A e com a forma B verificámos que ela estava totalmente inativa, não havendo libertação de fosfato. Fizemos depois um ensaio também com a forma A e com a cafeína para ver se havia uma diminuição da libertação de fosfato e de facto verificou-se. Portanto, a cafeína inibe a enzima. Depois também, ainda estou a otimizar algumas coisas, nomeadamente os ensaios de velocidade inicial. Ainda estou a otimizar os tempos para depois obter a reta de tendência e as concentrações de glucose 1-fosfato. Depois os ensaios de atividade irão ser realizados também com os outros compostos, os inibidores. Pronto. Portanto, nas conclusões com o MST, os resultados experimentais estão de acordo com os dados teóricos calculados por dinâmica molecular e docking pelos nossos colaboradores. A genisteína apresenta uma melhor capacidade inibitória do que o 8-prenyllanine. Nos ensaios de atividade, a forma A apresentou uma elevada atividade, enquanto que a B estava totalmente inativa. E a cafeína verificou-se que inibia a glicogênio fosforilase A. Como perspectivas futuras, pretendo realizar então os ensaios com o 8-prenylgenisteína e ainda com outro composto, que também estamos a ver se chega, que é a crisina. Nos ensaios de atividade, portanto, pretendo otimizar as condições para determinar as velocidades iniciais, o VM e o KPM, e realizar ensaios com os inibidores e determinar as constantes de inibição. Queria deixar um agradecimento às minhas orientadoras, à doutora Márcia Correia e à doutora Angelina Palma, à professora Maria João Romão pela oportunidade que me deu de realizar o meu trabalho no seu laboratório, aos nossos colaboradores no Porto, a todos os membros do nosso grupo, e claro, não podia deixar de agradecer à Escola de Verão e à Fundação para a Ciência e Tecnologia pela oportunidade e pelo financiamento. Queria também deixar um agradecimento ao professor Eurico Cabrita por ter tornado tudo isto possível e à Comissão Organizadora e a todos vós por ouvirem. Obrigada. Ok, muito obrigado. Temos agora tempo para perguntas. Porquê a cafeína? Porque a cafeína sabe-se que tem uma certa capacidade inibitória para a glicogênio fosforilase. Portanto, nós experimentámos com aquele, era o que tínhamos. Sim. Ok, nós temos a forma desfosforilada inicialmente, depois ela precisa de ser fosforilada. Para isso nós usamos outra enzima, que eu não mencionei, que é a fosforilase quinase. Depois separamos as duas também por cromatografia de exclusão molecular e consigo obter então a forma fosforilada. E passamos agora para a Rita Ferro, com a valorização de resíduos da poda das vinhas da Touriga Nacional e da Tinta Roriz. Bom dia a todos, o meu nome é Rita Ferro e hoje venho-vos apresentar o trabalho que desenvolvi durante a Escola de Verão do LAQV, que teve como objetivo a valorização dos resíduos das podas das vinhas e foi orientado pela professora Ana Aguiar Ricardo. Portanto, antes de vos explicar todo o trabalho prático desenvolvido em laboratório, vou fazer uma breve introdução ao modelo da economia circular, de que forma é que se relaciona com a indústria do vinho e de que forma é que podemos então fazer o aproveitamento destes resíduos. Peço desculpa, o slide desformatou, mas espero que percebam. Portanto, a Revolução Industrial veio trazer um progresso económico e tecnológico em todo o mundo e esta baseava-se num modelo de produção linear, em que todos os resíduos, no final do seu tempo de vida útil, eram descartados como lixo.
A indústria a química verde e a engenharia química vieram revolucionar novamente, apresentando um modelo de economia circular, em que os resíduos são vistos como uma nova matéria-prima para entrar em novos processos para a formação de novos produtos. Ainda assim, são produzidas toneladas de resíduos provenientes das indústrias agroalimentares sem nenhum valor económico. E uma destas indústrias, um exemplo, é a indústria do vinho, em que todos os anos são produzidas altas quantidades de resíduos das podas das vinhas, nomeadamente calos, sementes e cascas. Estão a ser investigadas várias alternativas para reaproveitar estes resíduos, tirando proveito da sua rica composição em lignina e, consequentemente, em compostos polifenólicos. Estes estão presentes nestas canas de vinha, maioritariamente em 5 grupos, em que vamos dar maior importância aos ácidos fenólicos e aos tilbenos, pois contêm os 2 compostos em estudo, o ácido gálico e o resveratrol. Estes são de grande interesse devido à sua atividade biológica, visto que podem ser antioxidantes, antimicrobianos e anti-inflamatórios. Portanto, para tirar proveito destas características todas e para poder aplicar estes compostos a fins farmacêuticos ou cosméticos, é preciso a formulação de um pó. E para tal foi utilizada a tecnologia de fluidos supercríticos, aliada a um processo de atomização. Estes fluidos existem sob condições de temperatura e pressão acima do seu ponto crítico e podem ter características semelhantes tanto a gases como a líquidos. O CO2 é talvez o fluido supercrítico mais utilizado devido à sua baixa temperatura crítica e pressão crítica moderada, entre outras vantagens mencionadas no slide. O processo de atomização utilizado foi o spray drying associado ao CO2 supercrítico para a formação de micro e nanopartículas encapsuladas, processo que vou explicar mais à frente. Por último, estes ensaios basearam-se no modelo de Design of Experiments, em que se fizeram variar 2 variáveis, de forma a otimizar o processo de spray drying. Foi utilizado como excipiente a hidroxipropilcelulose, o HPC, e compostos ativos, como já disse, o resveratrol e o ácido gálico. Todas as soluções foram preparadas com 1% de composto ativo para 99% de excipiente e fizeram-se variar o volume de etanol na amostra e o teor de conteúdos sólidos. Portanto, quais é que são os desafios e objetivos deste trabalho? Conseguir aliar a tecnologia e a economia circular, conseguir ultrapassar um problema atual de sustentabilidade, que é a alta produção de resíduos provenientes da indústria do vinho, e de que forma é que isto é feito? É valorizando esta biomassa em bioprodutos de valor. E isto, neste caso, tirando proveito da rica composição em compostos fenólicos para fins farmacêuticos ou cosméticos. Começando agora a parte do trabalho laboratorial. Como já disse, o processo de atomização utilizado foi o spray drying e, como podem ver, está aqui o esquema utilizado. Existem 2 bombas de HPLC que vão bombear tanto a solução líquida como o CO2 para o static mixer, onde se vai dar a mistura e solubilização dos mesmos. Estes vão ser direcionados para o nozzle, onde vão ser atomizados para o precipitador. E no precipitador vão encontrar um fluxo de ar quente que vai ajudar a rápida evaporação do solvente, formando partículas secas. Estas, por fim, vão ser direcionadas para o ciclone, onde vão ser recolhidas como formulações de pós secos que vou passar a designar como DPFs. Aqui neste gráfico é possível observarem os rendimentos deste processo, em que foram obtidos mais ou menos numa gama de 40% a 75%. O HPLC foi utilizado de forma a quantificar os compostos bioativos presentes nos pós obtidos e serviu de ponte para o cálculo da eficiência de encapsulação dos mesmos. Estes resultados foram bastante satisfatórios, visto que foram obtidos na maioria acima de 80%. De forma a determinar a morfologia e o tamanho das partículas, tanto dos compostos puros como dos pós obtidos, foi utilizada a tecnologia de SEM. Como podem ver aqui nestas 2 imagens, são presentes os compostos puros, que apresentam diferentes morfologias, e enquanto o ácido gálico apresenta uma forma de agulha, o resveratrol uma forma cúbica, com diferentes tamanhos de partículas, e nestas 6 imagens estão presentes os pós obtidos.
é possível perceber que também apresentam diferentes morfologias e tamanhos e que o tamanho vai diminuindo com o aumento da percentagem de etanol na solução. Foi utilizado um analisador óptico de partículas, o Morphology, de modo a determinar o tamanho da partícula e a sua distribuição. Estas foram caracterizadas estatisticamente de acordo com parâmetros geométricos, que são a distribuição, o diâmetro da partícula em volume, dV, e o diâmetro da partícula em número, o dN. Foram também caracterizadas de acordo com o span, que é a distribuição destas partículas. Foi possível compreender que, independentemente do composto ativo presente, mas se mantivermos os parâmetros de preparação da solução, estas vão obter características, ou seja, tamanhos semelhantes. E também podem comprovar aqui pelas imagens. Para determinar a área específica de superfície dos pós obtidos, foram feitas medições utilizando o método das isótermas de Betz por absorção de azoto. Como podem verificar, existe uma área superficial no pó obtido maior do que no composto puro que lhe deu origem, ou seja, os pós são obtidos com uma maior porosidade do que os compostos puros. Ao lado têm a isoterma de Betz, adquirida deste mesmo pó de ácido gálico, e é possível perceber que esta segue um modelo de isoterma do tipo 4A, visto que o processo de adsorção difere do processo de desadsorção. As partículas, os pós obtidos, foram caracterizadas também de acordo com o seu comportamento térmico, por DSC, e foram feitas duas corridas. A primeira corrida, a tracejada, é feita para remover toda a água presente no pó, e esta remoção é visível por este pico endotérmico mais ou menos a 70 graus, e a segunda corrida é então feita para retirar informações sobre as propriedades das partículas, e conseguimos perceber que existe um pico aqui endotérmico ténue que se refere ao ponto de fusão do pó obtido. Foram feitos espectros de infravermelho de modo a perceber as interações entre o excipiente e os compostos bioativos. Foram feitos dos compostos puros, tanto excipiente como compostos ativos, misturas físicas e os pós obtidos. Portanto, a 3200 é possível perceber que existem realmente as ligações OH dos compostos de ácido gálico e resveratrol, tal como era esperado. De 3000 a 2800 podemos verificar as ligações CH-alifáticas que estão presentes tanto no excipiente como nas misturas físicas e pós-obtidos. Portanto, existe excipiente em todas estas amostras que acabei de referir, e a comprimentos de onda mais baixos é possível observar um padrão idêntico em todos os espectros, com maior semelhança para o espectro do HPC, visto que este está em muito maiores quantidades do que os compostos ativos. É também possível perceber que houve encapsulação feita pelo HPC, visto que existem bandas que não aparecem nos pós formulados e que aparecem nas misturas físicas e nos compostos ativos, ou seja, já não existe ácido gálico e resveratrol à superfície, mas sim dentro da partícula, tal como era esperado. Utilizou-se um método de titulação calométrica de Carl Fischer para determinar o teor de água residual presente nos pós obtidos. Pela semelhança dos valores, a semelhança dos valores pode ser explicada devido aos parâmetros utilizados no spray drying, ou seja, foram sempre mantidos constantes a temperatura de secagem e o fluxo da solução, ou seja, em todos os ensaios o teor de água que foi removido e a saturação da solução foi igual, por isso é que temos estes valores semelhantes e estes são relativamente baixos, o que também sugere que os parâmetros utilizados foram os adequados. As partículas foram também medidas de acordo com a sua performance aerodinâmica pelo ACI. O ACI é um aparelho de 8 estágios que tende a mimetizar o sistema respiratório humano. Este foi um gráfico obtido para um pó de ácido gálico 7,5%, 70% de etanol, e é possível verificar que existe uma grande quantidade de pó que ficou retida no início do aparelho, depois este é distribuído ao longo dos vários estágios até percentagens até 10%, e no último estágio não houve deposição praticamente nenhuma. É possível também verificar que foram feitas com diferentes percentagens de umidade e que a diferença desta umidade não altera a performance aerodinâmica do pó.
Estes ensaios foram repetidos para todos os pós de 7,5% de sólido, variando o teor de etanol, e foram adquiridos dois valores. O valor de fração de partículas finas, que varia entre 14% e 46%, com um padrão observado que quanto maior fosse a percentagem de etanol presente na solução, menor era o valor de FPF. Era o valor de FPF. Foi também medido o diâmetro médio aerodinâmico em massa das partículas e variou entre 1,8 a 4,4 micrómetros. E agora sim, quanto maior a percentagem de etanol, menor era o valor observado. Finalmente, foram feitos estudos de atividades antioxidantes, tanto dos compostos puros como dos pós obtidos por spray drying, e estes foram os gráficos obtidos. É possível perceber que, com o aumento da concentração nos dois gráficos, houve um aumento consequente da atividade antioxidante, tanto dos pós como dos compostos puros, e que o ácido gálico apresenta uma maior atividade antioxidante, ou seja, uma maior facilidade em reduzir o DPPH à sua hidrazina correspondente, do que o resveratrol e respectivas formulações. É também possível de se observar que os compostos puros não perdem a sua atividade antioxidante depois de encapsulados, o que é um bom indicativo. Em forma de conclusão, é possível perceber que o SASD é um método bastante razoável de preparação de partículas encapsuladas, com rendimentos de 40% a 75%, eficiências de encapsulação de 50% a 100%, e é possível perceber que foram utilizadas soluções aquosas etanólicas, ou seja, não há necessidade de utilizar solventes orgânicos perigosos. Foi também possível de se observar que não existe degradação térmica das partículas, ou seja, o HPC fez o seu trabalho corretamente. De acordo com as propriedades, as partículas foram obtidas com morfologias esféricas e superfícies não uniformes, com alta porosidade e menor tamanho comparativamente com os compostos puros, e o teor de água residual foi bastante reduzido. De acordo com os estudos de ACI e atividade antioxidante, estes compostos são bastante interessantes para fins cosméticos ou nutracêuticos devido à sua atividade antioxidante, mas para terapia pulmonar serão precisos estudos futuros com outro tipo de excipiente. Como perspectivas futuras, seria interessante realizar estudos in vitro de libertação e permeabilidade destas partículas para que, com bons resultados, estas pudessem ser produzidas para fins cosméticos. Por último, gostava de agradecer a vossa atenção, gostava também de agradecer ao financiamento dado para a realização deste projeto, a todas as pessoas que estavam presentes no laboratório, ao apoio dado pelo Laboratório de Análise e ao Laboratório da professora Ana Pereiro e, por fim, à organização, à Maria Viana, ao André e ao professor João Paulo Crespo, por nos darem esta oportunidade. Obrigada. Ok, então se ninguém tem questões, passamos então para o coffee break. Só uma pequena nota, que é a sessão, o primeiro convidado foi cancelado, hoje não pôde vir. Portanto, essa sessão não vai acontecer daqui a pouco. Temos só o orador da UCB, o 2, e depois pausa para almoço. Portanto, até já.